Capítulo 259 Corpo Tirânico. Ao ver os dois orcs líder, todos sentiram um arrepio frio percorrer suas costas. Matar um único havia sido extremamente desafiador. Raul teve que sacrificar o movimento de seu braço, enquanto Fernando também estava ferido. Apesar da situação inesperada e aterrorizante, Raul só hesitou por um momento. Ataquem! Nesse momento ambas as alas estavam em meio ao exército dos orcs, completamente cercados. Enquanto o exército central estava atacando os 3.000 orcs isolados, junto à cavalaria de lagartos Tarki, eles precisavam ganhar tempo. Fernando e os outros entenderam esse ponto. Sem pensar muito, todos atacaram. O tenente Ícaros, que estava desesperadamente lutando para sobreviver, só pôde observar enquanto via a balena ser morta, quase sem resistência. Um orc líder era o equivalente a um capitão dos humanos, havia pouco que um tenente solitário pudesse fazer contra um. Ao ver Raul junto às tropas da ala direita surgirem, seu coração, que estava cheio de desespero, queimou com alguma esperança. Bum! Num movimento rápido, Raul usou os passos tirânicos e apareceu em frente ao orc líder que havia matado o balena. Svi! Bang! O orc líder tinha um rosto cheio de desprezo, defendendo-se facilmente do ataque repentino. Raul não ficou surpreso com isso, mesmo com força total, mal conseguia enfrentar um orc líder, muito menos agora, que tinha apenas um braço útil. Ilgnir, Archie e Túlio seguiram logo depois. Ilgnir foi em direção ao tenente Ícaros para ajudá-lo. Se eles perdessem outro tenente, haveria apenas Raul que poderia contender o inimigo, mas haveria 2 orcs líder, então sua derrota seria certa. Ao ver um homem com longos cabelos loiros segurando 2 machados gigantes vindo em sua direção, Ícaros ficou surpreso. Inicialmente ele pensou se tratar de algum subtenente de algum dos batalhões, mas ao ver a braçadeira de cabo, ficou sem palavras. Merda! Por que tem um cabo vindo pra cá? Eu mal estou conseguindo me manter vivo, esse cara vai me atrapalhar. Apesar de estar aliviado com a chegada de Raul, Ícaros ainda estava numa situação desesperadora. Tudo o que conseguia fazer era desviar do orc líder. Um pequeno cabo se intrometendo na luta não só não o ajudaria, como poderia até mesmo atrapalhá-lo. Ilgnir, que corria com um rosto sério e os cabelos balançando descontroladamente, estava alheio às preocupações do tenente Ícaros. Svi! Seu grande machado balançou fortemente, cortando o vento em direção às costas do orc líder. A criatura, que estava empenhada em matar outro humano, parou de repente, então moveu seu próprio machado em direção ao ataque entrante. Bang! Ilgnir foi lançado para trás, enquanto o braço do orc líder recuou com o impacto. Vendo isso, o tenente Ícaros ficou perplexo. Quem é esse homem? Desde quando cabos são tão fortes? Uma série de pensamentos inundou a mente do tenente, mesmo ele que usava uma série de reforços e incrementos de mana, mal conseguia enfrentar a criatura, mas o sujeito havia acabado de resistir ao ataque apenas com seu corpo. Com base apenas nessa troca, percebeu que o sujeito estava apenas a um passo de se tornar um tenente. Ele é um usuário de habilidades. É algum trunfo do maldito urso tirânico? Ícaros pensou, mas ao ver a insígnia em seu peito, ficou sem palavras. Pelotão 0? Não muito tempo atrás, o oficial Fernando havia sido um tema de discussão. Não só ele foi responsável por trazer os suprimentos para fora da cidade das 1000 Flores, como foi quem liderou os sobreviventes para uma rota de fuga. Apesar de pensar muito a respeito do rapaz, principalmente por trazer Arslan, um dos seus soldados promissores, de volta com vida, pensou que ele ainda era muito jovem e fraco para ter alguma relevância. Mas agora, um dos seus cabos, estava aqui na sua frente, mostrando a força de um subtenente, muito próxima de um tenente. Afinal, o que é esse pelotão 0? Está cheio de monstros. Apesar do choque, Ícaros focou-se na luta, contra um orc líder, bastava um momento de descuido para a morte chegar. Do outro lado, Archie e Túlio atacaram o orc líder pelas laterais, enquanto Raul o distraía. Svi! Bang! Tim! Inicialmente Raul não pensou muito a respeito da ajuda dos dois. Túlio, apesar de ter melhorado um pouco e estar com uma força próxima de um subtenente, ainda era fraco demais para essa batalha. Porém, ao ver os movimentos ágeis e ataques precisos do jovem com as 2 espadas, ficou extremamente surpreso. Archie movia-se como um fantasma, sem enfrentar os ataques do orc líder, apenas atacando quando Raul atacava. A cada ataque, causaria pequenos cortes na criatura, irritando-a e deixando-a em guarda. Ao ver isso,
Raul estava sem palavras. Esse rapaz loiro com cabelo de tigela parecia ser só mais um dos soldados de Fernando, mas na realidade tinha a força de um subtenente. Mesmo que um dos mais fracos, não deixava de ser. Olhando para a luta do outro lado, Ícaros e o homem com os dois machados também mal estava conseguindo segurar outro orc líder, o que provou que a força do outro sujeito também era muito alta. Não só isso, ele viu mesmo receber um ou outro ataque da criatura diretamente. Isso significava que o sujeito deveria ser um usuário de habilidades. Raul tinha um rosto complicado, não só Fernando tinha um talento e força monstruosos, como mesmo seus subordinados eram fora do comum. Ao longe, Fernando observou em silêncio a batalha se desenrolar. Ele não havia se precipitado junto aos outros, mas no lugar disso levantou sua pulseira e disse algumas palavras, como se estivesse se comunicando com alguém. Apesar de saber que a situação era crítica e desesperadora, não agiu impulsivamente. Mesmo que ele se juntasse a Raul, Ignir, Archie e os outros faria pouca diferença. Levantando a mão, uma lança de fogo apareceu, então jogou-a para a frente. Bum! Um grupo de orcs que se precipitava explodiu em pedaços, membros e sangue voaram para todos os lados. Fernando sabia que os dois orcs líder não eram a única ameaça. Se fossem cercados pelos orcs comuns, todos morreriam. Svi! Bum! De tempos em tempos, Fernando dispararia algumas flechas de fogo em direção aos pontos cegos dos orcs líder, atrapalhando-os e distraindo-os. No restante do tempo, bombardeou as linhas de orcs que se aproximavam sem parar. Bum! 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 Raul e os outros tinham expressões complexas. Enquanto lutavam desesperadamente, os sons de explosões nunca cessaram. Apesar de não poderem olhar em sua direção, sabiam que Fernando era o responsável. Ele era como uma máquina que nunca parava, bombardeando os inimigos como um morteiro ambulante. Não só isso, os ocasionais ataques de flechas de fogo eram assertivos. Mesmo que não causasse danos aos orcs líder, os fez ficar distraídos, permitindo que lutassem corretamente. Ouvindo os sons incessantes de explosões e os gritos cheios de dor do seu povo, os dois orcs olharam na direção do mago humano, seus olhos vermelhos de fúria. Baizazar do Shatar! Temos de matar o mago! Um dos orc líder gritou, o outro rugiu em resposta. Todos ficaram cheios de cautela ao ouvir as duas criaturas se comunicando. Apesar dos orcs do Bad não serem tão inteligentes quanto suas contrapartes, todo orc era um guerreiro que nasceu, viveu e morreu no campo de batalha. Subestimar essas criaturas era algo que nenhum humano se atrevia a fazer. De repente, o orc que lutava contra o tenente Ícaros e Ugner passou a ignorá-los e correu em direção a Fernando. Na realidade, eles não estavam realmente lutando contra, mas apenas o contendo, já que a disparidade de força era muito grande. Quando viu a criatura avançar em direção ao jovem oficial do pelotão 0, Ícaros correu atrás, tentando se colocar no caminho. Ugner fez o mesmo, com olhos brilhando em vermelho atacou a criatura. Tchim! Tchim! Com um balanço furioso do machado, o orc afastou ambos, jogando-os para trás. Apesar do orc líder não conseguir matá-los facilmente, eles também não conseguiam impedi-lo de sair. Notando a outra criatura correndo em direção a Fernando, o rosto de Archie ficou pálido. Quando Fernando lutou junto a Theodora e Ugner, eles mal conseguiram vencer, isso porque a criatura estava ferida. Agora que ele havia pessoalmente experimentado a força da criatura, entendia o quão monstruosa era. Se não fosse pela presença de Raul, ele talvez já tivesse morrido uma dezena de vezes. Apesar de estar cheio de medo e querer se precipitar para ajudar Fernando, o outro orc líder atacou, cheio de agressividade e fúria. Ambas as criaturas estavam se coordenando. Se eles não fizessem nada, esse outro orc também iria em direção ao seu líder. Percebendo a situação, Raul suspirou, desamparado. Se Fernando morresse, eles seriam os próximos. Além disso, ele não queria que o jovem morresse, não apenas por causa da batalha, mas também porque sentia algum apego ao rapaz. Lembrando do jovem fraco e patético que conheceu no passado, não conseguiu associá-lo ao atual Fernando. Na época ele apenas ajudou o jovem por um mero capricho e tédio, foi só quando descobriu seu talento que se interessou verdadeiramente pelo mesmo. Enquanto cuidava do rapaz e o via se desenvolver, passou a se importar cada vez mais com o jovem. TSK. Eu sempre critiquei a bruxa por ser emocional e mimar demais o rapaz, mas no final, acho que não sou tão diferente assim. Enquanto pensava nisso, um leve sorriso surgiu em seu rosto. De repente, a mão que segurava o punho de sua espada apertou-se.
Os músculos em todo o corpo de Raul pareciam ter sido injetados com alguma droga, ficando completamente inchados. Não só isso, uma fumaça vermelha começou a emanar de toda a sua pele e todas as veias de vasos sanguíneos de seu corpo ficaram expostas. Archie e Túlio ficaram desesperados, eles não sabiam o que estava acontecendo. O Orc líder que viu a cena do humano imerso em uma névoa vermelha sentiu um frio espalhando-se por seu corpo. Não sabia o que o inseto à sua frente estava tentando fazer, mas sabia que ele era uma ameaça. Rugindo, cheio de fúria, balançou seu machado em direção ao peito do humano. Bang! De repente, o grande machado foi bloqueado por uma espada negra. Raul, que estava com a cabeça baixa, levantou o rosto lentamente. Então um olhar cintilante, junto a um sorriso de deboche surgiram em seu rosto. O Orc líder sentiu que algo estava errado, o humano que mal conseguia confrontá-lo, recebeu seu ataque sem sequer se mexer. Eu deveria agradecê-lo, graças a você finalmente terminei meu corpo tirânico. Raul disse, com uma voz levemente rouca, mas cheia de desprezo. Hora da sua recompensa.